E aí, pessoal, tudo bem? Professor Luiz Henrique falando. A gente vai dar continuidade agora nessas aulas de clareamento, falando sobre clareamento de consultório. Um tema extremamente complexo, com uma grande quantidade de técnicas que a gente pode utilizar para as mais variadas situações clínicas. Como existe muito slide nessa apresentação, eu vou fazer a narração apenas falada, tá? Não vai aparecer o vídeo, porque senão a apresentação vai ficar muito grande, vai ficar muito difícil de eu inserir na plataforma Moodle. Tá? Então vocês vão ver os meus comentários por voz, mas não vai ter a imagem, ok? Vamos lá então. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber, assim como no clareamento caseiro, a gente tem que fazer um diagnóstico e planejamento adequado, né? Antes de indicar o procedimento de clareamento consultório. Então, a primeira coisa que a gente faz, o paciente sentou na cadeira, a gente vai fazer a transiluminação das manchas de fluorose, caso ele tenha, ou até mesmo as manchas de hipoplasia, para avaliar se essas manchas são muito internas e a gente daí depois vai ter que restaurar, né, vai ter que remover com ponta diamantada e fazer a restauração, ou se a gente vai conseguir de repente ter algum sucesso com o clareamento e de repente tornar essas manchas mais amenas. É importante fazer essa transiluminação, vou mostrar para vocês mais adiante como é que a gente faz, e é uma etapa extremamente importante porque se você às vezes não colocar no orçamento que você vai restaurar essa mancha ou você vai realizar a microabrasão, você provavelmente vai ter que fazer 2 ou 3 consultas a mais do que você tinha planejado para resolver esse problema que você não orçou, né? O paciente tem que estar esclarecido de todo o procedimento, quantas consultas você está estimando fazer, até mesmo porque às vezes ele pode estar planejando algum evento, né? E você tem que dar um tempo, né, para o paciente descansar após a realização do clareamento, né, porque é uma sessão que normalmente promove muita hipersensibilidade dentinária, então o paciente tem que estar ciente do número de consultas das quais você está planejando fazer aquilo dali. Aí o paciente tem que estar com saúde bucal, né, não pode ter cárie, não pode ter sangramento, né. Preconiza-se fazer uma profilaxia 15 dias antes do início do tratamento, porque a gente tem que remover as manchinhas extrínsecas, né, antes de realizar o clareamento. Então, a gente vai fazer isso com jato de bicarbonato ou com uma pasta profilática mais abrasiva, né, para remover essas manchinhas superficiais. Se a gente for usar o jato de bicarbonato, a gente preconiza 15 dias, porque às vezes dá um sangramento gengival com o uso do jato de bicarbonato, né? Então, a gente vai remover essas manchas de café, de cigarro, de chimarrão, antes de iniciar o tratamento, tá? Porque senão o tratamento não se torna eficaz com esse tipo de mancha na superfície, tá? O paciente tem que estar alertado para os possíveis efeitos colaterais, principalmente hipersensibilidade. O paciente, literalmente, alguns choram na cadeira de dor, tá? Principalmente se os procedimentos forem de longa duração, tipo 40 minutos, 50 minutos expostos ao gel e à luz, né? Realmente o paciente tem uma sensibilidade muito grande, tá? Então ele tem que estar alerta em relação a isso e você tem que estar preparado também para tomar medidas para diminuir essa hipersensibilidade ao limiar que o paciente consiga suportar, tá? Não são todos os pacientes que têm essa sensibilidade ao frio, mas aqui, por conta do inverno, muitas vezes o paciente ele realmente tem uma sensibilidade exacerbada por conta da água gelada, que ele vai fazer o uso na escovação, ou até mesmo o uso de bebidas como água, como sucos, né, mais gelados, e o paciente sente realmente, tá? No inverno eu sempre preconizo até o paciente usar água quente para bochechar, né, quando estiver fazendo sua higiene oral, porque realmente senão se torna uma situação bastante incômoda, né? Eu normalmente realizo o procedimento em uma das arcadas, normalmente a arcada superior, para o paciente ver, né, se teve algum efeito benéfico ou não, e ele já fica estimulado para continuar aquela consulta. A gente sempre vai fazer o registro da cor, né, previamente, né, com uma escala pré-fabricada, normalmente a gente usa a escala Vita, fazer o registro inicial com fotografias para o paciente, né, entender a cor que ele se encontra naquele momento. E normalmente a gente pode aplicar uma vaselina sólida para proteger tecidos moles. Eu gosto bastante, principalmente na área de lábios, né? Essa é uma técnica extremamente sensível. Muitas vezes a gente dá uma passadinha com a luva em cima do agente clareador e toca no lábio, já queima o paciente, né?
Então tem que tomar muito cuidado. Eu gosto de passar vaselina principalmente nos lábios para não acontecer acidente. Óculos protetor e barbeiro plástico sempre no paciente. Se cair no olho, isso dá uma confusão danada. E manto plástico, ou seja, o barbeiro na roupa também é bem importante, porque se isso aqui cair na roupa pode manchar. Tá? Se for possível, em algumas situações que a gente queira ter o maior controle possível, a gente pode estar abrindo mão do uso do isolamento absoluto, mas não, via de regra não há necessidade. A gente vai fazer a aplicação do produto. Essa aplicação ela deve ser iniciada em dentes ou porções mais manchadas ou mais escuras. Eu gosto de fazer uma aplicação prévia nos caninos sempre, porque são dentes com maior volume de estrutura dentária. E a técnica ela vai ser dependente de acordo com a forma de apresentação do produto. A gente vai ver já em seguida isso aqui, porque cada produto ele tem um tempo de uso específico, porque na sua composição, alguns são feitos para se utilizar com luz, outros não. Então, a gente não pode tomar de via de regra que todo produto a gente vai aplicar da mesma forma. Isso é uma coisa extremamente importante vocês prestarem atenção, porque cada produto ele tem o seu modo de aplicação. Tá? E quando você compra um produto ao qual você não está acostumado, leia a bula, porque não conheço nenhum produto no mercado com o mesmo tempo de aplicação do que o outro. Todos têm alguma diferença, inclusive na composição, que demanda uma alteração de tempo. O peróxido de hidrogênio 35% é a técnica mais utilizada, é o agente mais utilizado. Pode-se utilizar também o peróxido de carbamida, que entrou esse ano no mercado. A Ultradent está trazendo esse material novamente para o mercado. Mas o peróxido de hidrogênio é aqui em altíssima concentração. Ele realmente é o produto mais utilizado pelos profissionais. Pode estar associado ou não a fontes de luz, depois a gente vai discutir quando é que a gente usa ou não uma fonte de luz com o peróxido de hidrogênio. E o tempo médio de utilização do gel ele vai variar de 15 a 40 minutos, dependendo do agente. Com o uso da luz, o período ele vai ser encurtado, normalmente pela metade do tempo preconizado pelo fabricante, certo? Após o clareamento, a gente vai dar as recomendações para o paciente. Normalmente essas recomendações são para evitar a questão da sensibilidade, porque o paciente vai sentir dor. E depois todas aquelas recomendações que o paciente vai ter de uso do dentifrício, aquele específico que eu mostrei para vocês na aula passada, da Edelweiss, ou qualquer outro dentifrício que seja whitening, para remover melhor as manchinhas de película adquirida e o paciente manter por mais tempo a condição de clareamento. Tá? Normalmente a gente planeja de 2 a 3 sessões de clareamento em consultório. Essas sessões são esparçadas normalmente com intervalos mínimos de 5 dias. Tá? Então a gente deixa ali uma semana para outra, a gente pode estar reaplicando o agente então, aí durante 3 semanas. Vantagens. A grande vantagem da técnica de clareamento de consultório é o controle profissional. Certo? É a técnica onde o dentista consegue controlar todas as variáveis que possam estar interferindo no melhor desempenho do agente clareador na estrutura dentária. Sob o ponto de vista de tratamento ideal, esse é o tratamento ideal, onde a gente consegue visualizar a forma como a gente está aplicando e não depende do paciente aplicar em casa da forma como ele achar que é a correta, entendeu? Obviamente, como eu mostrei para vocês, a gente vai dar toda aquela sequência para o paciente utilizar, que está lá na plataforma Moodle, as recomendações de utilização, mas o paciente tem que, na parte de clareamento de consultório, a gente consegue ter o controle total. O grande problema é a efetividade desse agente não é igual à utilização em casa, porque em casa é um tratamento lento, de maior tempo de exposição da estrutura dentária ao agente clareador e com certeza o uso diário dele vai promover um clareamento interno da estrutura dental, vai dar tempo para ocorrer a oxigenação daquela estrutura e ela vai mudar de cor com certeza de uma forma mais duradoura para o nosso paciente. Tá? Então, em termos de clareamento, o caseiro ele é muito superior em termos de resultado final. Tá? Mas em algumas situações, a gente vai eleger o clareamento de consultório como o tratamento
principal para o paciente, principalmente para aqueles pacientes que têm um alto valor de cor já, né, nos dentes. Então, para esses pacientes, a gente vai promover o quê? Um branqueamento de esmalte. E isso vai ser bastante interessante, porque o paciente vai ter o resultado mais rápido que ele quer, e para o profissional a gente vai ter o controle melhor da forma como o gel vai interagir com a estrutura dentária. Outra grande vantagem também é o maior controle dos locais de aplicação. Isso aqui, conforme eu falei, tudo que depende do profissional se torna melhor, né, mais fácil. Só que, obviamente, tem umas limitações, né, como proteção dos tecidos moles, né, para evitar queimaduras. Manchas extremamente escuras, ele não é eficaz. E principalmente na presença de grandes restaurações, ele também não faz a mudança de cor adequada da estrutura dentária. Então, pessoal, algumas marcas comerciais bastante utilizadas. Aqui tem dois exemplos, né, o Whiteness HP Max, que eventualmente a gente pode estar trabalhando na clínica. Ele vai ser peróxido de hidrogênio a 35%. Esse produto ele é interessante porque ele tem dentro da composição dele alguns elementos químicos que fazem melhor a dissipação do calor quando é utilizado à luz. Então, ele não é feito especificamente para isso, mas a gente pode utilizar porque tem essa vantagem, né, nesse agente. Tá? Uma coisa que é importante em que algumas marcas comerciais utilizam é esse produto aqui, ó, Neutralize. Neutralize é esse carinha aqui, ó. Ele é um produto que a gente aplica após fazer a remoção do agente clareador da estrutura dental, caso ocorra alguma queimadura de mucosa, né? Então, se esse peróxido encostar na mucosa, normalmente ela vai ficar branca, né? E a gente vai aplicar esse produto justamente para fazer a neutralização e o melhor reparo tecidual de uma forma mais rápida. Se a gente eventualmente não tiver esse produto no consultório ou acabou, a gente pode fazer uma pasta de bicarbonato de sódio, né, e fazer a aplicação em cima da área afetada, que também vai funcionar muito bem. Tá? Outro produto que eu gosto muito, na minha opinião é o melhor deles, é esse Whiteness HP Blue da FGM também, que é o que a gente vai utilizar na clínica. Ele vai ter duas versões, a peróxido de hidrogênio a 20% e o peróxido de hidrogênio a 35%. Certo? É um produto bastante eficaz, com resultados bastante interessantes. Tá? O outro produto bastante importante, a presença dele no mercado, é o Polysense Boost, né? Que ele é um peróxido de hidrogênio a 40%, é o mais concentrado deles. Esse produto ele tem uma vantagem de conter na sua composição o nitrato de potássio e o flúor. Depois a gente vai ver produtos para diminuir a sensibilidade dentinária, e o nitrato de potássio talvez hoje seja o produto mais eficaz. Então esse produto contém dentro da sua composição esses dois elementos que são bem importantes para diminuir a sensibilidade dentária. Depois a gente vai ver a questão dos regimes de aplicação, tá? Mas esse produto ele é extremamente viscoso, então você aplica na superfície dentária, ele não escorre, então você consegue ter um controle bastante interessante, na minha opinião, é o melhor em termos de viscosidade do mercado, né? Porque você não precisa se preocupar muito se ele vai entrar em contato com a estrutura dentária, porque ele não escorre, ele é extremamente fácil de aplicar, seguro, né, desde que você siga, né, as recomendações adequadas do fabricante. Bom, pessoal, esse aqui é um ponto essencial da técnica, que é a proteção do paciente, né? Então isso aqui é muito, muito importante. A gente jamais vai atender qualquer paciente para fazer clareamento de consultório sem a presença de óculos de proteção, afastador e sugador e babeiro, tá? Babeiro para proteger a roupa do paciente, porque se o peróxido cai ali, vai dar uma manchada na roupa dele. Afastador se tiver contato com tecidos moles, né, o agente clareador, provavelmente o paciente vai ter uma queimadura bem forte. E sugador para dar um conforto para o paciente, né? Porque se o paciente começar a misturar saliva com peróxido de hidrogênio, com certeza ele vai acabar queimando a mucosa. Tá? E esses são itens essenciais, não pode nunca faltar, certo? Principalmente óculos de proteção. Se cair isso no olho, é um estrago bem grande, certo? E se a gente vai utilizar a luz ou não? Isso aqui é um outro fator, eu não vou explicar muito isso para vocês, porque a gente não vai utilizar essa técnica na clínica, tá? Mas eu acho que vocês têm que saber o porquê das coisas.
Por que que alguns colegas, isso tem brigas homéricas, né, de pesquisadores que diz que o uso da luz não funciona, outros dizem que a luz funciona, né, tem todo um marketing por trás disso daí, de venda de equipamentos com luz, né. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quando a gente vai utilizar a luz, essa luz ela pode ser um laser, ela pode ser um LED, ela pode ser uma luz halógena. O que que a gente quer com isso? A gente quer gerar um pequeno calor na superfície do gel e tornar esse gel mais reativo, ou seja, vai aumentar a energia cinética desse gel, e esse peróxido de hidrogênio a gente vai dar uma acelerada nele, entendeu? Então aqui foi um estudo que a gente fez em 2010, né, publicado nessa revista aqui, depois eu posso passar a referência para vocês, 2009 até por sinal, onde a gente utilizou dois tipos de gel, tá? Com luz e sem luz, tá? Então aqui o primeiro, sem luz, tá? E a gente consegue ver o seguinte: quando a gente coloca esse gel na superfície dentária, ele vai demorar em torno de 420 segundos, né, o que seria aproximadamente aí, 8 minutos, né, para ter uma estabilização e consumir, né, esse agente de peróxido, certo? Então a gente vai ter de 8 a 10 minutos, né, desse agente estando ativo na superfície. Tá? E a gente pode inclusive estender, se a gente fosse estender esse gráfico aqui para a direita, a gente ia ver que ele ia fazer isso daqui, e até ele ser consumido inteiro, demoraria aí aproximadamente 20 minutos. Tá? Quando a gente trabalha com luz, a gente já tem uma redução bem significativa de tempo, né? A gente começa a ver que o gel quase todo ele é consumido aqui próximo de 200 segundos, certo? Então esse é um ponto de corte bastante interessante, né? A gente tem ali em torno de 200 segundos, ou seja, 3 minutos, né? 3 minutos e meio, a gente praticamente já teria todo o gel consumido aqui nessa reação, tá? E deixar o gel aqui em contato com a superfície não vai trazer benefício nenhum para o meu paciente, certo? Então, o interesse da utilização da luz numa clínica que tem uma alta rotatividade de paciente é justamente esse. A gente pode utilizar, né, desse artifício para acelerar a reação química do agente clareador, né, e com isso a gente ganha tempo no consultório. Né? Obviamente pode ser que a gente não tenha um efeito tão benéfico, né, de deixar o agente clareador agir com calma na estrutura dentária, mas a gente vai sim ter algum efeito de branqueamento na estrutura dentária, né, e para muitas clínicas, né, que giram na rotatividade grande dos pacientes, isso pode ser um diferencial financeiro, né? Então, não é obrigatório utilizar a luz, mas se você for utilizar, né, você fique sabendo que você pode reduzir o tempo de aplicação. O interessante da técnica de clareamento é que muitas vezes a gente pode fazer o uso dela multidisciplinar, né? Por exemplo, o pessoal da orto, né, vai te encaminhar para fazer a finalização de um caso, né, onde você vai ter que modificar a forma de dentes, né, e com isso você vai ter que fazer o clareamento para dar uma fechada na questão estética, né? Então o clareamento ele é extremamente versátil para comunicar também com outras áreas, né, da odontologia. E é importante a gente lançar a mão, né, de alguns recursos para facilitar a nossa vida. A gente tinha comentado a respeito de proteção do paciente, né, o uso de afastadores. Existe uma gama grande de afastadores, né, para essa situação clínica. Um dos que eu mais gosto é esse da FGM, que eu acho que vocês têm que comprar, porque esse afastador tem algumas características que para mim são essenciais. Primeiro, ele tem a proteção da língua, né? Ele não deixa a língua do paciente, né, encostar, principalmente nos incisivos inferiores, certo? Então ele vai, através desse dispositivo aqui, ó, ele vai segurar a língua numa posição mais retraída, né, para evitar o contato dela com os dentes incisivos inferiores, principalmente.
O segundo ponto é que esse afastador tem esse stop aqui, né, que vai impedir as arcadas de se fecharem, né, os dois lados. Tá? Então a arcada vai ficar aberta, né, e ele também afasta bem a bochecha, né, do paciente, permitindo com que o agente clareador não entre em contato com a bochecha dele. Tá? Então, ter esse afastador, eu acho que é essencial vocês fazerem a aquisição para quem quer fazer um clareamento sem dor de cabeça na clínica. Tem outros tipos de afastadores, mas que não tem esse posicionador de língua, né, e não afastam tão bem o corredor bucal, tá? E isso às vezes pode ocasionar problemas para vocês, certo? Existe uma gama grande de agentes clareadores para a gente utilizar. Alguns são mais fáceis de usar e outros são mais difíceis. Vou dar um exemplo para vocês de uma marca que a gente utilizou há muito tempo, né, de um tipo de agente clareador de uma marca que a gente utilizou, acho que por uns 10 anos na clínica, acredito eu, né, que é o Whiteness HP. O Whiteness HP, ele é peróxido de hidrogênio 35%, certo? Ele vai ter um espessante, que tem a cor púrpura, vermelha, ele vai ter o peróxido de hidrogênio e ele vai ter o neutralizador caso, né, o paciente tenha algum tipo de queimadura na mucosa ou no lábio, você vai aplicar esse neutralizador que vai acelerar o processo de cicatrização do paciente. Certo? Qual é o problema com esse agente clareador? Né? Ele é preconizado para ser utilizado 3 vezes em uma sessão. Tá? A cada aplicação dele dura 15 minutos. E aí vocês já imaginam, né? Por exemplo, né? Então, pessoal, aqui é uma aplicação clínica desse agente clareador. A gente tem que tomar bastante cuidado porque, conforme eu comentei, aqui a gente vai ter que fazer 3 aplicações por 15 minutos por sessão. E em muitas situações a gente não tem um sugador potente como um sugador cirúrgico com bomba a vácuo para fazer a remoção desse agente clareador da superfície dentária. Esse agente ele é um pouco viscoso, né, o que dificulta bastante a remoção, por exemplo, com cotonete ou com algodão. A gente, em algumas situações, pode inclusive espalhar esse agente clareador pela superfície da gengiva e provocar uma queimadura no paciente. Então, se você não tem um bom sugador potente para fazer a aspiração prévia, o ideal é que você não utilize esse agente clareador que tem que fazer 3 trocas por sessão, né, de 15 minutos cada sessão, né, cada aplicação. O ideal é que você faça uso de um agente clareador de apenas uma única aplicação por 40 minutos, que você vai ter menos estresse para remover esse produto da superfície dentária. Outro ponto que é bem importante é que você não deve, quando você for remover esse agente da superfície dentária, lavar ele antes, né? Porque senão corre o risco de o paciente engolir esse agente clareador, né? Então, o ideal é que você tente tirar o máximo possível com o sugador, né? E o restante você tire com um algodão ou com um cotonete, né? De cima para baixo, não levando em direção à gengiva, e por último você vai lavar o produto, então, né, da arcada dentária com spray de arágua. Então, pessoal, vamos passar agora uma apresentação da utilização, né, de como é que a gente faz a inserção do afastador intraoral, né, como é que a gente procede com a aplicação do agente clareador. Não vai ser o mesmo agente clareador que a gente vai usar na clínica, mas eu acho que é bem interessante a gente ver esse passo a passo também da proteção da gengiva, como é que é feita. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse videozinho que é feito pelo próprio fabricante, né, mostrando como é que é cada etapa realizada de uma forma como o próprio fabricante preconiza. Tá? Então, no primeiro momento, fazendo a inserção do Arcflex, que é aquele afastador. Tá? Vocês têm que apertar nessa aba da direita, né, essas abinhas, né, para fechar ele um pouco mais, para poder inserir na boca do paciente. Tá? Vocês estão vendo ali que ele tem o afastador
da língua, né? Vai deixar a língua numa posição mais retrátil, evitando acidente. Eles preconizam a aplicação de um dessensibilizante, né, à base de flúor, tá? De potássio, fluoreto de potássio, 2%. Eles preconizam aplicar esse fluoreto de potássio por 10 minutos, né, você deixa quietinho ali, isso aí vai criar um precipitado em cima da superfície do dente, né, que vai temporariamente diminuir a sensibilidade. Eu tenho outras técnicas minhas que depois eu vou comentar com vocês de dessensibilização, mas é interessante vocês também verem como o próprio fabricante recomenda na técnica deles, né? Essa é uma etapa extremamente importante, que é a aplicação da barreira gengival, ou seja, a gente vai proteger a gengiva, né, quando a gente for fazer a inserção do agente clareador. Ela vai estar protegida por essa resina que é fotoativada. Essa resina ela é bastante versátil, então prestem bem atenção como é a aplicação dela, né, na margem gengival. Ela vai contornando a gengiva, né. A gente pode fazer tudo de uma vez, né? Ela é uma resina que não escoa, né? Então ela fica paradinha no lugar, depois a gente vem com o aparelho fotoativa ela, né? E ela vai ficar retida ali, né, até o final do nosso tratamento. Tá? A gente pode fazer a arcada toda de uma única aplicação, ou pode fazer de 4 em 4 dentes. Tá? Ela é facilmente removida depois. O importante é que vocês protejam bem o sulco gengival do paciente, né? Então ele tem que entrar um pouquinho ali, né, subgengivalmente, para proteger justamente aquela gengiva que vai ficar em contato com o agente clareador, tá? Se a gente não fizer essa proteção, a nossa gengiva vai ficar queimada. Eu vou mostrar um caso de queimadura para vocês mais na frente, né? Não é uma coisa muito agradável, né, porque o paciente vai sair do consultório com aquela manchinha na gengiva. Tá? Obviamente que 1 hora depois ela volta ao normal, aproximadamente. Tá? Em algumas situações, quando você não protege bem a gengiva, o paciente chega a sentir dor. E aí a tendência dele é colocar o dedo, né, para te indicar onde é que ele está sentindo dor, e aí é um horror, né, porque ele vai espalhar o gel por outras áreas, e pode queimar inclusive bochecha, pode queimar língua, né, na tentativa de dizer que ele está com dor, porque ele não pode falar, né, com afastador. Tá? Então esse é o agente que é utilizado, né? Esse sistema é o mesmo sistema que eu falei antes para vocês, né, que é feito 3 aplicações. Tá? Isso aqui não nos interessa muito, tá? Então eu vou pular mais para frente, certo? Porque esse não vai ser o agente que a gente vai utilizar. Então vou começar o primeiro casinho aqui para vocês, né, aplicando a técnica. Tá? Olha, a primeira coisa que a gente tem que olhar num paciente que vai receber um clareamento de consultório é que esse caso aqui, por exemplo, ele é bastante favorável, né? O paciente com um dente com uma coloração já um pouco de maior valor, né? Uma coloração A2, A3, certo? Não tem dentes escurecidos, pelo menos de pré-molar para apremolar, né? Ou seja, de 24 a 14, né? Os dentes têm uma alteração de cor normal, né? Um caso bem favorável para a realização de 3 sessões de clareamento de consultório. Como eu comentei com vocês, para facilitar a nossa vida, a gente normalmente trabalha com um agente de clareamento de única aplicação. Nesse caso, aqui inicialmente, então, fazendo, né, a aplicação da barreira gengival. Vocês podem perceber, né, não precisa ficar
com medo de fazer a aplicação desse material, ele tem que proteger bem a gengiva na porção mais cervical. Não esqueçam que o agente clareador ele atua por difusão, então não se preocupem muito se vocês não botarem um pouco mais de excesso para cima da estrutura dentária, né, porque o agente clareador ele vai penetrar na estrutura por difusão, né, então ele vai ser difundido por toda a área, tá? Mesmo que ali tenha uma barreira gengival sobre a estrutura dentária, tá? O importante é vocês protegerem bem a gengiva para evitar queimadura. Não sei se vocês perceberam antes, né, o afastador não era o Arcflex, tá? Na época esse caso já é um pouco mais antigo, era um afastador convencional, então a gente tem que redobrar cuidados. Tá? Aqui é importante o seguinte, esse gel clareador ele apresenta duas bisnagas, né? Então tá aqui, ó, bisnaga 1 e bisnaga 2. Então ele vem com esse sistema que a gente tem que fazer a conexão dessas duas bisnaguinhas, certo? Tem um dispositivo central aqui que vem junto, um parafuso, parece um parafuso de plástico, onde a gente engata as duas seringuinhas e aí a gente vai apertar uma seringuinha de um lado para o outro, tá? Para fazer a mistura. Tá? Então a gente vai fazer essa manipulação apertando a seringa para um lado e depois empurrando a seringa para o outro lado, certo? Com isso a gente vai fazer uma automistura ali, tá? A gente conta normalmente aí em torno de 20 vezes para cada lado, tá? E para ficar bem misturado. Tá? Então a gente vai dispersar sobre os dentes pelo tempo de 40 minutos, apenas uma única aplicação, tá? Isso aqui é bem importante, por isso que a gente elegeu esse gel. Existem outros géis que a gente pode trabalhar também na clínica, mas esse gel ele tem um espessante adequado, ele não escoa, tá? Ele não causa muita sensibilidade no paciente, porque essa tecnologia da FGM de colocar cálcio em algum deles, eles colocam também nitrato de potássio, não é o caso desse agente, mas tem alguns da linha deles que tem nitrato de potássio, então se torna bem interessante para diminuir a sensibilidade. Tá? Então é um produto que a gente já tem uma boa casuística de sucesso com ele. Tá? Então tá aqui, ó. A gente vai deixar aqui, vai entrar o sugador aqui do ladinho. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado para posicionamento da língua do paciente se a gente está usando o afastador convencional. A gente tem que ficar toda hora perguntando ao paciente como é que ele está, se está tudo certo. Tá com o sugador dentro da boca também, para evitar esse empoçamento de saliva que tem aqui, ó. Isso aqui é muito ruim, porque se o paciente fica com a boca cheia de saliva, essa saliva acaba se misturando com o agente clareador, né, e não dá certo. O paciente pode acabar se queimando, tá? A gente aguarda 40 minutinhos, tá? Não é para ficar no celular, não é para ficar conversando com um colega do lado, não é para deixar o paciente ali lá no armário pegar alguma outra coisa, ou seja, vocês têm que ter atenção total. Porque se o paciente tiver com a gengiva queimando ou sentindo alguma sensibilidade extrema no dente, vocês têm que tirar imediatamente o produto, tá? Esse é o resultado final da primeira sessão, tá? Já deu uma boa clareada, né? Pelo menos o paciente sentiu uma melhor estética bastante importante e ele quis fazer uma segunda aplicação, tá? Só que ele sentiu um pouco de sensibilidade, certo? E ele teve até que tomar analgésico para isso, então a gente preferiu modificar o agente clareador, tá? E trabalhar num menor tempo com a utilização de luz. Lembrem que a gente comentou com vocês que a gente pode utilizar a luz para diminuir o tempo de aplicação, certo? Obviamente pode ser que a gente não tenha um efeito tão significativo no clareamento, porque a gente vai estar encurtando a ação do peróxido de hidrogênio em contato com a estrutura dentária. Tá? Então o paciente quis fazer uma nova aplicação com luz e a gente modificou o agente clareador, né, para esse sistema aqui, que é o Whiteness HP Automix. Certo? É o mesmo peróxido de hidrogênio. Tá? O fabricante recomenda, se não for utilizar com luz, fazer uma aplicação por 50 minutos. Tá? Então tem que prestar atenção na questão do tempo. O outro era por 40 minutos, esse é 50 minutos, uma única sessão, se não for utilizar a luz. E se eu for utilizar a luz,
Esse agente clareador, ele tem um sistema que, na composição dele, ele tem alguns elementos químicos que fazem a dissipação do calor, né, de uma forma mais eficaz, né. Isso é extremamente importante, né, pessoal? Vamos parar para pensar que a gente está utilizando hoje LEDs extremamente potentes, né, acima de 1000 mW por centímetro quadrado, que realmente esquentam, né. Se a gente for utilizar então LEDs, né, acima de 1500 mW por centímetro quadrado, realmente o paciente vai sentir. Quando a gente colocar por 30 segundos na superfície do dente, o paciente vai pular da cadeira. Tá? Então é extremamente importante a gente ter esse tipo de agente clareador que tem na sua composição esses elementos químicos que servem para diminuir a temperatura da superfície dentária. Então ele tem uma coloração verde. Num futuro a gente vai discutir aí qual seria a melhor cor para fazer a interação com a cor do aparelho foto, né? Qual seria a melhor cor do agente clareador, né? Não é verde, não é azul, não é vermelho, né? Existem cores específicas para determinados comprimentos de onda, certo? Mas a nossa intenção aqui é fazer com que o agente clareador seja aquecido, né? Com isso aumentar a energia cinética e com isso a gente vai diminuir o tempo de tratamento do paciente, tentando otimizar um pouquinho mais de ganho, que na minha opinião, naquele caso anterior já tinha ficado bom para uma consulta, porque o paciente já tinha, né, os dentes com um valor um pouco mais elevados. Tá? Esse foi o resultado final após essa aplicação. Tá? O paciente não quis realizar uma nova aplicação. O que a gente poderia melhorar aqui um pouquinho? Talvez aumentar o valor da região de caninos. Lembrem que a gente, na região de caninos, a gente tem maior espessura de estrutura dentária, que às vezes pode responder de uma forma mais lenta, né? Mas o paciente ficou feliz, o paciente ia casar em uma semana, né? Deu uma abertura no sorriso dele, né? O sorriso ficou mais iluminado, né? Cumpriu bem o objetivo, para um paciente que resolveu de última hora realizar um clareamento, certo? O caso número 2 é um caso bastante também com a utilização do Whiteness HP, Blue, né? É um caso que a gente já tinha visto anteriormente, o paciente com algumas manchinhas de fluorose, né, nos incisivos centrais. A gente já tinha alertado para ele que essa mancha de hipoplasia, né, não ia sumir, tá? Mesmo se aumentássemos muito o valor da estrutura dentária, como ela é uma cor já um pouquinho mais amarronzada, né, não existe a menor possibilidade de o clareamento modificar a cor dessa hipoplasia. Tá? É possível fazer a modificação de cor dessa fluorose, né, nivelando um pouquinho mais, com maior valor a estrutura dentária. Tá? Então, fazendo aí a aplicação do Whiteness Blue, tá? Aqui já com o afastador Arcflex, né, em posição, já dando maior conforto, maior controle para nós também do procedimento. Tá? Sugador e boca, aqui, né, sempre. Tá? Paciente controlado, né, o paciente relaxa quando tem esse apoio também aqui, né, do Arcflex. Ou seja, caso bem favorável, né, o paciente fica tranquilo porque ele tem que aguentar 40 minutos sem se mexer. Né, então, eu acho que foi uma boa sacada essa desse afastador. Tá? Uma sessão clínica, o paciente já ficou feliz. Notem que aquilo que a gente comentou com vocês, ó, a mancha ficou mais branca, aquela mancha de fluorose. Aqui ficou um pouco mais nivelado, né? Sumiu um pouquinho das manchinhas dele, mas essa manchinha aqui, ó, ficou um pouco mais evidente, ok? E a mancha da hipoplasia ficou exatamente a mesma coisa, tá? Algumas manchinhas ficaram mais evidenciadas aqui também, ó, de fluorose. Então, tudo isso vocês têm que prestar atenção, porque o paciente tem que estar ciente disso, certo? Foi uma tentativa, o paciente ficou feliz, porque ele queria, né, um dente com maior valor, né, e para ele não importava tanto a questão da mancha hipoplásica, né, ele tinha se acostumado.